Lição de número 6. Olhando para a direção errada. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, meus queridos irmãos, estamos estudando o segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Jovens. E o tema que nós estamos estudando neste trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, cujo tema é Olhando para a direção errada. Muito bem, meus queridos irmãos, queremos ainda lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em playlist como numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou no nosso canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, o tema da lição é Olhando para a direção errada. Texto principal se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 101 e o versículo de número 3, que diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Resumo da lição: é preciso, por questões de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para os objetivos da nossa lição. Lembro aos professores que esses são os objetivos que devem ser alcançados em sala de aula. Primeiro, saber que Davi estava ocioso em tempo de guerra. Segundo objetivo, mostrar que Davi estava olhando na direção errada. E o terceiro objetivo, apontar as consequências da ação de Davi. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: assine o nosso canal do YouTube Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Faça isso e eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem imagens, subsídios, quadros, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí seu comentário e compartilhe este vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, você sabe que a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, seus erros e suas fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual, e a Bíblia não esconde as falhas desses homens. Veja que Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer gravíssimos pecados. Meus irmãos, a presente lição procura mostrar que não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar no tempo da guerra, ocioso. E o primeiro tópico diz assim: o homem segundo o coração de Deus. É importante afirmar, irmãos, que a expressão um homem
segundo o coração, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era este homem. Davi era um homem que se dedicou a Deus de uma forma especial. Veja isso, irmãos, para ele, o lugar de Deus não era somente em sua vida pessoal, mas deveria ser também na vida da nação de Israel. Perceba, ele trouxe de volta a arca de Deus em uma imensa procissão que reuniu os hebreus, além de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor, e foi chamado de profeta. Esse é, sem dúvida, um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Meus irmãos, se compararmos Davi ao seu antecessor Saul, veremos uma grande diferença no que se trata da relação com Deus. Davi se importava com Deus. Saul fazia pouco caso da sua vida espiritual. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico do primeiro ponto diz assim: um homem de ação. Veja que a palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Pelo que nos parece, Davi não tinha os amonitas como inimigos, mas a partir do momento em que desonraram os embaixadores enviados por ele, o cenário de uma nova guerra estava formado. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. Ele era um homem de guerras, e se a sua nação estivesse sendo ameaçada, ele responderia de tal forma que os seus inimigos não teriam chance de se erguer novamente. Muito bem, meus irmãos, o terceiro tópico do primeiro ponto diz assim: no tempo em que os reis saem para as guerras. Veja, meus irmãos, após o término do ano hebraico, no retorno do ano, ou seja, quando esse ano terminou e o seguinte começou, que era na primavera, quando os reis saem para a batalha, ou seja, quando o terreno é adequado para a marcha dos soldados e provê de provisões para homens e animais. Muito bem, não saia daí. Vamos estudar juntos agora o segundo ponto da nossa lição, olhando na direção errada. E o primeiro tópico diz assim: passeando pelo terraço. É importante dizer, meus irmãos, que o texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as Escrituras. Você sabe muito bem, Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus diz: está escrito. Segundo tópico, o adultério consumado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Meus irmãos, e foi exatamente assim com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscassem. Você vê isso no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Nada podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era mulher de um de seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher. E lhe disseram que era Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Ele soube que ela tinha uma família e um marido. Mesmo assim,
Essas informações não frearam o ímpeto do rei. Ele envia mensageiros para falarem com a mulher, mas a fala não era para que ela fosse se banhar no interior de sua casa com a privacidade e o recato, ou que se desse ao respeito, pois sua exposição poderia ser muito ruim para a fama de sua família. A fala dos mensageiros foi para que ela se dirigisse ao palácio, onde o rei a esperava. Ali, Davi consumou um de seus pecados. Terceiro tópico: matando um marido e soldado honrado. Meus queridos irmãos, no Salmo 42, versículo 7, é dito que um abismo chama outro abismo, não é verdade? A prática do pecado gera mais pecado ainda. Veja que ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez de Betseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso algum. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para a casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. E por fim, meus irmãos, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das fases do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Veja que o pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias na mão de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado, ora devora do outro lado, segundo Samuel capítulo 11, versículo 25. Perceba, meus irmãos, Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Muito bem, meus irmãos, não saia daí. Eu convido você agora para juntos estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: consequências da ação de Davi. Primeiro tópico: o que Davi fez. Pareceu mal. Meus irmãos, a verdade é que na vida as escolhas erradas que fazemos sempre terão suas consequências. O que sucedeu com Davi e Betseba é demonstração disto. Aprendemos na Bíblia que aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Gálatas capítulo 6 e versículo 7, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Veja que Davi e Betseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências de seus atos. Isso porque de Deus não se zomba. Os homens podiam ignorar o que Davi e Betseba fizeram, mas Deus, que sonda os corações e conhece todas as coisas, sabia o que eles haviam feito. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor, que no tempo próprio enviou até Davi o profeta Natã para repreendê-lo. E você pode ler no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Meus irmãos, nas palavras do Senhor, por intermédio do profeta Natã, as ações pecaminosas de Davi e as suas escolhas erradas teriam consequências que afetariam tanto ele como a Betseba
e sua família por um longo período da vida deles. Situações surgiram como resultado do pecado deles, mas também como manifestação do juízo de Deus por causa de suas transgressões. Veja que Davi demonstrou-se arrependimento pelo que fez, foi perdoado, mas ainda assim teve de enfrentar as consequências de suas escolhas. Segundo tópico, a espada nunca mais se separará da tua casa. Veja, meus irmãos, que primeiro foi a morte do filho que Betseba estava gerando. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e ao sétimo dia morreu a criança. Depois surgiram outras consequências. O Senhor, por intermédio do profeta Natã, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Assim como Urias foi morto de forma violenta, assim também a violência não se apartaria da casa de Davi. Então, tempos depois, seu filho Absalão assassinaria seu próprio irmão Aminon. Veja isso, irmãos, que coisa terrível, como vingança por ter estuprado a irmã deles, Tamar. Essa história triste, ela se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Isso fez com que Joabe matasse Absalão. Olha aí, queridos irmãos, isto está no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Mas escute, irmãos, estas não foram as únicas e trágicas consequências do pecado de Davi. Conforme as palavras do Senhor, da própria casa de Davi, seria alguém levantado que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos. Aquilo que o rei havia feito às escondidas, agora seria realizado às claras. Isso começou a se cumprir quando Absalão pôs fim à sua fuga, depois de matar seu irmão Amnon, retornando para a sua casa. Perceba, ele se revoltou contra seu pai Davi, que teve de fugir por causa da sua conspiração, incitando o povo contra o rei. Então, Absalão deitou-se com as concubinas de Davi. Essa história triste está no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Davi enfrentou em tal situação grande angústia, visto que era perseguido por seu próprio filho, que cessou de persegui-lo somente depois que foi morto por Joabe, oficial do exército de Davi. Somente com a morte de seu filho, Davi teve seu reino restituído e pôde voltar para a sua casa. Você acha isso no segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, versículos de número 11 até o versículo de número 15. Eu quero agora, queridos irmãos, acrescentar um ponto a mais na nossa lição, o quarto ponto para falar a bênção do perdão e suas consequências. Muito bem, a despeito dos pecados cometidos principalmente por Davi e também por Betseba, Deus os perdoou. O perdão foi declarado logo depois que Davi reconheceu sua culpa. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Veja isso, queridos irmãos, no Salmo de número 51, escrito por Davi, quando o profeta Natã foi ter com ele. Depois de haver ele possuído Betseba, encontramos a confissão do rei de forma bastante detalhada, na qual reconhece suas culpas. Davi demonstra nesse salmo a certeza de que Deus pôde perdoá-lo e restaurar sua vida, restituindo-lhe a alegria da salvação. Perceba, meus irmãos, a história de Davi e Betseba demonstra que na vida, cada escolha feita de forma errada resultará em consequências desastrosas. Vimos que a escolha de Davi foi determinada por seu descuido espiritual. No entanto, apesar do grande pecado cometido por ele e Betseba, dos desdobramentos de suas escolhas e das trágicas consequências, Deus demonstrou sua graça e amor, restaurando-os
perdoando-os e ainda mais concedendo a eles a oportunidade de terem outro filho de quem descenderia, veja isso, irmãos, o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Agora, já que você aprendeu sobre Davi e Betseba e sobre as consequências trágicas de suas escolhas, avalie sua vida verificando em quais áreas você tem pecado contra o Senhor. Confesse cada um dos seus erros e dispondo-se a abandoná-los. Lembre-se de que é indispensável você manter vigilância para que suas escolhas sempre sejam feitas segundo a instrução da palavra de Deus. E não se esqueça de sempre render louvores ao Senhor pelo perdão que Ele concede a você, bem como por sua infinita graça, que é revelada na continuidade de suas bênçãos em sua vida, apesar de seus erros. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo mais uma aula. Não esqueça de fazer a sua assinatura no nosso canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. E até a próxima aula, se Deus nos permitir.